Bem-vindos ao Momento Best-Seller. Sou Arnaldo Neto, tô aqui com Eliel da Araújo, Eli para os íntimos, muito feliz. Que responsabilidade, autora best-seller 2 vezes, ficção, não ficção, professora de português. Tô aqui, ó, meu Deus do céu, que responsa. Gente, vamos falar muito com a Eli sobre ficção, não ficção, regras de escrita, entre outras coisas. Mas antes, eu queria te convidar, por favor, a se inscrever no canal, seguir a gente, compartilhar esse vídeo. E, obviamente, caso você queira, como eu e como a Eli, também virar best-seller, deixar um legado, ganhar autoridade e muito dinheiro, você pode clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso próximo curso que te leva ao destino que eu já atingi 20 vezes, a Eli 2 e contando. Eli, meu amor, mais uma vez, bem-vinda. Obrigado pela presença. Eu agradeço. É uma delícia ter você aqui por N motivos, mas eu queria começar por um deles, que é esse fluxo maravilhoso entre escrever ficção e não ficção. Você começou com um livro um pouco mais, digamos assim, direto, um método etc. Ajuda pessoas a destravar a partir da escrita. E depois você partiu para esse aqui, uma ficção deliciosa, chamada Crônicas de Valentina. Querida, vamos lá. Diferenças de metodologia. Como é que você diria que foi, e aí você pode se quiser trazer as semelhanças e também as diferenças, entre escrever um livro mais, digamos assim, técnico, de autoajuda, e depois um de ficção? Muda o método? É parecido? Se muda, aonde? O que fica? Conta pra gente. Então, Arnaldo, eu escrevi primeiro esse livro. Eu comecei escrevendo esse livro foi na pandemia. Na verdade, eu escrevi 3 livros. As Crônicas de Valentina faz parte, é o primeiro volume de uma trilogia. Sim. A Águia e o Dragão é o primeiro. Então, tem mais 2 que já estão escritos, inclusive, né? E eu escrevi esse livro na pandemia e eu engavetei. Eu escrevi de forma terapêutica. Escrevi para me curar. E por isso eu acredito que esse livro também ele cura. E engavetei porque eu acreditei que eu não estava pronta para publicar. De forma bem terapêutica. Esse segundo livro, que na verdade foi o primeiro que eu lancei... Então, só pra gente entender aqui, a Eli escreveu primeiro a ficção Isso, e deixou guardado. foi. Aí depois você escreveu um livro do método, método etc. E lançou primeiro esse Exatamente. e depois lançou o que estava antes engavetado, correto? Isso, exatamente. Continua. Você perguntou as diferenças, né? E semelhanças. Bom, esse é uma ficção, né? Escrevi primeiro de forma terapêutica, enfim, com todos os elementos da ficção. E, bom, a grande diferença é a questão da escrita terapêutica, que isso eu apliquei muito. Esse livro surgiu dos meus escritos terapêuticos. Já o outro livro, que foi lançado primeiro, Meta, etc., eu escrevi seguindo uma metodologia que você, né, indica realmente dentro da mentoria. E eu fui trazendo a minha história, né, trazendo conceitos que eu queria ensinar para os meus leitores e exercícios. Então, eu segui essa metodologia. Não que eu não deixe de contar a minha história, mas eu contei de forma real. Esse eu também conto a minha história, que é uma ficção autobiográfica. Então, baseado na minha própria história, só que eu escrevi com elementos, né, enredo, lugares, né, personagens, que eu não chamo de personagens, eu chamo de arquétipos. Ok. Então, assim, as diferenças são essas. As semelhanças é porque, na verdade, assim, eu acredito que ambos os livros, seja ficção ou não ficção, porque, na verdade, eu acho que elas acabam meio que, né, se tocando em algum momento. Então, as semelhanças é que eu escrevo de forma terapêutica. Eu acredito que a palavra tem o poder de curar. Então, eu acho que essa é a maior semelhança. Eli, interessante. Olha o que você falou aqui, que eu queria destacar, me gera curiosidade, fascínio, e certamente quem está assistindo agora também. Você falou assim, ó, o primeiro livro que eu escrevi é uma ficção, para mim foi uma escrita terapêutica. Eu compreendo o que você está falando, mas talvez não seja tão direto a pessoa que está escutando. Peraí, escrita terapêutica, ficção, por quê? Houve um momento crucial na minha jornada, Arnaldo, em que deitada eu estava e eu olhava para os meus pés fixamente. Eu conversava com eles como que um sussurro, sabe? E eu dizia para eles, mexe, mexe. E nada acontecia. Você estava há quanto tempo nessa situação, com os pés paralisados? Eu acredito que nessa época eu estava já há uns quase um ano ou mais, tá? Se não me falha a memória. Eu dizia para eles, mexe, mexe. E nada acontecia. Era como que eu conversasse com eles intimamente. E até que um determinado dia, o dedo mindinho do meu pé esquerdo levemente mexeu.
Cara, foi como se uma corrente elétrica de esperança percorresse todo o meu corpo. Naquele momento, eu dei um grito. Eu disse pro Márcio, Mo, corre aqui. E ele chegou. Eu falei, meu dedo mexeu, meu dedo mexeu. Aí quando ele olhou, continuava paralisado. E naquele momento, a dúvida tentou roubar a última fagulha de esperança, de alegria que tinha dentro de mim. E foi ali que eu percebi que a verdadeira batalha, ela é interna, ela é mental e é espiritual. E foi naquele momento em que eu entendi de verdade o que é o medo e o que é a coragem. E eu comecei a minha jornada de autodescoberta para me lembrar de quem eu sou. Isso aconteceu por muitos anos. Eu enfrentei uma batalha interna e externa de mais de 10 anos de paralisia física e emocional. E foram vários surtos, recaídas, tinha dia que eu andava, tinha dia que eu não andava. Eu passei a andar com a cadeira de rodas no carro, porque eu não sabia quando meu corpo ia falhar novamente. E foi nesse período em que eu ouvi, aí já estava no meio da pandemia, 2020, pra você ver o tempo que levou, isso começou em 2008. Quando foi na pandemia, em 2020, eu ouvi a voz do Eterno me dizendo, escreve. Eu sou professor de língua portuguesa de formação, trabalhei com produção textual, mas a escrita técnica. Então eu ouvi essa voz dizendo, escreve, aquele caos todo, global, aquela coisa toda. Eu falei, tá bom, vou escrever o quê? A sua história. Eu comecei a escrever minha história. Mas de que forma? Terapêutica. Tá, mas eu não quero tocar nessa história desse jeito. Essa história real. Isso assim, me doía demais. Eu falei, tá, mas como é que eu vou escrever? Aí eu pensei, vou criar uma personagem. Vou criar um enredo para ela. Vou criar elementos da narrativa. E assim foi. Eu comecei a escrever, eu comecei a ver. Foi uma escrita profética, Arnaldo. Eu queria escrever aquela que eu gostaria que eu fosse. Eu queria escrever eu queria uma personagem para poder ser uma referência para mim, um modelo, um padrão, um arquétipo de quem eu queria que eu fosse. E eu falei, essa mulher que eu quero ser. Então eu criei a Valentina e criei os personagens todos e tal. Então, cada dia eu escrevia, palavra por palavra, lágrima por lágrima. E conforme eu ia escrevendo, eu ia voltando de volta para mim. E escrever foi meu tratamento. Porque até a pandemia, eu vinha tendo surtos de paralisia. Constantes. Mas depois que eu comecei a escrever, Arnaldo, eu nunca mais tive um surto de paralisia. Parabéns. Obrigado por compartilhar. Muito lindo o que você falou. E só para eu entender aqui, o recurso da ficção foi para te ajudar a olhar com um pouco mais de distância para uma história que talvez com o seu próprio nome e com datas em universo real fosse duro demais. Isso aí. Você, para quem tá agora vendo esse vídeo e acompanhando essa linda história, e eventualmente tem essa dificuldade, caramba, só de pensar em escrever a minha história já me dá um embrulho. Você acha que esse recurso da ficção pode ser uma alternativa? Com certeza. Com certeza. Porque às vezes as pessoas falam assim, qual foi assim, uma história que você gostou, que você viu, um filme, um livro que você leu que te impactou? E as pessoas falam tantas histórias, né? Sei lá, o filme tal, o filme X, Y. Mas se você me fizer essa pergunta, eu te diria, a história que me impactou foi a minha. Mas como? Dessa forma. Porque como você acabou de dizer, foi muito doloroso. Teve um momento da minha jornada, Arnaldo, que eu queria pegar o livro da minha vida e esconder no fundo do armário, dentro de uma gaveta, para que ninguém tivesse acesso a ele. Eu tinha vergonha da minha história. Uma história de idas e vindas para médico, para exames, e, enfim, exames dolorosíssimos. Eu queria que aquilo ali sumisse. Era doloroso demais. Mas quando eu comecei a ver a minha história desse jeito, por essa perspectiva, por esse prisma, é isso aí. Eu posso escrever uma história em que a protagonista, ela seja vitoriosa. Eu posso entender que o medo, ele é um personagem secundário da minha história. Ele não é o protagonista, ele não me define. E é isso. Então, pra quem... Desculpa te interromper. Pra quem olha pra história e vê, cara, eu não quero tocar nisso, não. A gente ouve muitos
escritores falando isso, não, eu não quero contar minha história, não, eu não quero tocar nesse ponto. Por quê? Não quero abrir esse baú, não quero... Tem coisa aí. Tem coisa aí. Não quer tocar por quê? E é isso que eu acredito. Eu acredito que a minha história precisou ser desengavetada, porque eu acredito que ela pode ser o começo da libertação para muitas pessoas. Muitas mulheres que o público que eu Claro. trabalho, muitas mulheres que estão aprisionadas ainda ao medo, como eu estive, à dor, como eu estive, ao silêncio. Então você traz que é importante a ficção, acho que você entendeu, usar a ficção para contar a sua história, caso seja muito duro você olhar para ela de maneira direta. Mas você trouxe agora o motivo da autora Eli para escolher a ficção. Mas você imagina que para sua leitora também a ficção possa ser um caminho mais atrativo, ou leve, ou conectado com a história dela? Arnaldo, eu acredito que a escrita é um espelho. A escrita, ela me revelou partes de mim mesma que eu não conhecia. Porque eu vi mergulhada nessa história durante muitos anos, mais de 10 anos, foi mais de uma década. Nessa história real, de medo, de silêncio, de dor. E quando eu parei, e assim, eu acredito muito na nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira essência, ela não grita, ela não berra, ela sussurra. E só escuta quem tem coragem de parar e ouvir. E como é que a gente para e ouve? A escrita é uma ferramenta para isso. Então, se você crê que a escrita ela é um espelho para te mostrar a parte de você que você nem imagina que você conhece, porque como você mesmo fala, é a única tarefa no mundo que a gente consegue fazer sem pensar em qualquer outra coisa. Desafio Você tá ali, você que está em casa 100%. agora a escrever alguma coisa e pensar em outra. É impossível, né, Eli? Impossível. Então, você tá ali 100% presente. E você escrevendo de forma terapêutica. O que é escrever de forma terapêutica? Não é escrever com cognitivo. Não é escrever com racional. É você escrever com coração, com emocional, de forma expressiva, sem pensar em nada. Só jogando ali no papel. E quando você vê, você fala, caramba, isso saiu de dentro de mim? Pois é. Isso saiu de dentro de mim. De forma terapêutica. E você acha que, por exemplo, para uma leitora desse livro, ler Valentina, uma personagem com contornos lúdicos e mágicos, e não ler Elielda, Maria, Joana, também permite que a leitora se enxergue mais na Valentina? Eu acredito que sim, Arnaldo. Porque a Valentina era um espelho. Eu ouço pessoas dizendo assim, caramba, Eli, eu me vi na Valentina. Tanto na mulher como na menina. Porque a Valentina, algumas pessoas me perguntaram, mas qual a idade da personagem Valentina? Nesse livro ela passa por várias idades. Então, eu recebi depoimentos como, eu me enxerguei nela, na mulher e na menina. Por quê? Porque ela é um espelho. Ela é espelho. Eu costumo dizer que esse livro, Arnaldo, ele é um espelho. Na verdade, quando perguntam do gênero, é fantasia? Sim, é fantasia. Mas, mais do que fantasia, é uma travessia. Ou ficção, também pode ser considerado como ficção. Mas não é só ficção. É um portal de reconexão. E também digo que é mais do que enredo. É um espelho. E uma vez aberto, não tem como voltar atrás. Tá muito claro, obrigado por compartilhar, que nesse universo fantástico que você escreveu... Aliás, gente, só pra quem não sabe disso, o próprio Harry Potter, a J.K. Rowling fala que o Harry Potter... J.K. Rowling não era uma bruxa, não é uma bruxa, mas a J.K. Rowling foi uma criança com desafio de amizade. Ela escreveu um livro mágico sobre amizade. Claro, ela não tá especificamente no livro, mas ela tá. É a história dela em busca de amigos e pertencimento, que no fundo, é o que o Harry Potter representa. A Valentina já entendi um pouco de você, um pouco das leitoras, mas nessa história, em termos de símbolos e arquétipos e alegorias, o dragão aqui representa o quê? Então, na minha obra, Arnaldo, os lugares, os personagens, né, que eu chamo de arquétipos, eles não estão ali apenas para compor um enredo. Eles são símbolos ou portais de iniciação. O que é iniciação? Transformação. Né? E, respondendo a sua pergunta, o dragão Gork, por exemplo, inspirado no livro de Apocalipse, ele representa os medos mais sombrios da Valentina, que ela tenta evitar. Por exemplo, Hagios, o sábio, a Teodora, a águia, e o cervo, que é um cervo mesmo, eles foram inspirados. Cada personagem eu me inspirei ou na minha vida ou em alguém que eu conhecia, né? E esses três foram inspirados na Trindade. Então, o sábio, por exemplo, ele representa a conexão com o espírito de sabedoria. E a águia, ela representa a coragem, a identidade, a força. E o cervo representa um chamado à renovação, a uma nova vida.
Então, eu acredito que os três, eles representam a presença, né, do Eterno na jornada de Valentina, durante toda a sua travessia, de volta para si, para se lembrar de quem ela é. Maravilhoso. Vou agora fazer um gesto que você vai entender a transição, ó. O que é isso aqui? A gente vai desligar um pouquinho o artista e vai ligar o empreendedor, tá? Gente, é o desafio do escritor. Você tem que aqui, ó, transitar entre universos. Vamos agora para esse trânsito. Mas antes, falando de negócios, você que também eventualmente quer estar aqui como a Eli, primeiro, segue a gente, compartilha com a galera, bota essa mensagem no mundo para que pessoas possam conhecer a Eli. E caso você queira, como Eli, como eu, ser best-seller, clica aqui que o nosso curso tá te esperando. Eli, vamos lá. É um caminho muito direto, por exemplo, vamos colocar aqui uma pessoa que escreve sobre vendas, virar best-seller com um livro sobre vendas e fazer uma mentoria sobre vendas. Papum, tá ali. Tem alguém em casa agora falando, pô, mas e eu? Eu quero escrever um livro de ficção, quero virar best-seller e quero depois também alavancar, ganhar dinheiro, criar negócios. Quais são os caminhos que um autor de ficção pode ter para eventualmente empreender, ganhar dinheiro, alavancar após o best-seller? Eu vou falar os caminhos que eu tenho seguido, Por favor. né? Pela minha experiência. Bom, independente de ser professor de língua portuguesa, ter formação em literatura, isso aí não é pré-requisito, né? Bom, eu, inclusive, trabalhei como professora há muito tempo, hoje eu não trabalho mais como professora, né? A partir do best-seller, eu tenho monetizado a partir com mentorias. Mentoria é um dos caminhos, né? Hoje eu trabalho com mentorias, eu ajudo mulheres, que é o meu público, a publicarem seus livros, e aí eu trabalho de duas formas. Ou como mentora literária, para aquelas que querem... Eu amo escrever, Li. Então, eu quero escrever o meu livro. Quero escrever, inclusive, de forma terapêutica. Ou o livro de não ficção, no caso, o livro é uma história real. Então, eu trabalho com mentorias com essas mulheres, tá? Ajudando-os ali num período, e elas escrevem um livro e eu vou dar da ideia, do zero da organização da ideia até a publicação, tá? Esse é um caminho, a mentoria. Mas também tem um outro caminho. A pessoa quer escrever o livro dela, mas ela não tem tempo para escrever, tá? E isso não é problema. Eu também trabalho como ghostwriter, né? É um termo em inglês para escritor fantasma. Então, pessoas, de repente... que são profissionais liberais, né? São pessoas muito ocupadas, têm, né, um tempo ali, né? Enfim, escasso. E ali eu trabalho como? A gente senta e ali eu ajudo a organizar a ideia e a partir dali eu vou estruturar o livro dele, ou ficção ou não ficção, né? E ali a gente vai publicar o livro da mesma forma. Então, quem está me ouvindo, quero publicar um livro de ficção, como é que eu faço? Você tem esses dois caminhos. Você pode mentorar pessoas, né? De forma... a publicar os seus livros de forma literária, ou você também pode escrever o livro para essas pessoas, seus clientes, pessoas que querem escrever, mas não sabem, não tem tempo. E você, quando eventualmente pegar um cliente de ghostwriter que quer ficção, você tentaria extrair dele, como você fez com a sua Valentina, entender o que ele passou em vida para tentar colocar através de alegorias numa obra? É por aí também? Nada assim, eu acredito que escrever, né, o escritor, ele escreve com a sua verdade. Nós escrevemos com a nossa verdade, né? Então, isso aqui é minha verdade. Seja um livro de ficção ou não ficção. Esse é o desafio do ghostwriter. É encontrar a verdade do seu cliente. E colocar aquilo, traduzir em palavras, ou a verdade de forma ficcional ou não ficcional. Mas a gente tem que ser o mais fidedigno possível, a verdade daquela pessoa. Interessante você falar isso. Eu já escrevi alguns livros sobre propósito. Quando me perguntam qual foi o melhor livro que você leu sobre propósito, minha resposta, O Alquimista. Olha que interessante. Você tem aí Em Busca de Sentido, maravilhoso, fala de propósito, Comece pelo Porquê, Caminho do Artista, incríveis. Mas foi um conto, uma história simples como O Alquimista que me fez conseguir... Porque a impressão que eu tenho ali é que às vezes você tá tão no cognitivo, eu preciso encontrar meu propósito, e você vai com tanta sede ao pote que você acaba não absorvendo a ansiedade. E com uma história, você se distrai quando você vê, opa, encontrei. Isso é lindo, né? Você, quando fala do seu livro, eu já lembro de alguns que eu sei que você gosta, que eu imagino que te influenciaram. Mas eu queria que você agora citasse algumas obras, primeiro de ficção, que, como a sua, você leu
e também tem mensagens, alegorias, símbolos. Então, qual obras de ficção você diria que poderiam estar agora naquela estante, assim, ao lado da sua, porque foram obras que te inspiraram a escrever essa? Arnaldo, quem leu Cavaleiro Preso na Armadura vai ver, é um exemplo, né, que me vem aqui à mente. Vai perceber que Valentina, as Crônicas de Valentina, caminha exatamente nessa mesma trilha. De histórias que trazem uma reflexão, que curam, que nos levam a uma reconexão, trazem de volta a nossa essência. No caso, o Cavaleiro Preso na Armadura, ele vestia uma armadura. Sim. E a Valentina também vestiu uma armadura. Só que no caso dela, era o trono com rodas. Ok. Então, eu acredito que é esse que me vem aqui agora à mente. É o Cavaleiro Preso na Armadura. Incrível. E agora, transitando um pouquinho do seu livro de ficção para o seu livro de método mais técnico, que é o Método Etc. Livros que ajudam outras pessoas a escreverem, seja de maneira mais roteirística ou terapêutica. Por exemplo, quando você fala esse seu livro, você não citou, mas eu lembrei muito do Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, né? Sim. Quando você fala do Método Etc., eu lembro, por exemplo, talvez da Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, mas em relação ao Método Etc., quais que vocês acham que estaria ali nessa prateleira, perto dele, que inspiraram a obra também? O Método Etc. Olha, não parei para pensar nisso. Qual que estaria junto ali Enfim, um método que ajude a escrever. Eu lembrei do Caminho do Artista, de Julia Cameron. Não sei se faria sentido. Caminho do Artista. Enfim. Às vezes, por exemplo, quando me perguntam assim, qual o livro que te inspirou a escrever o Vivendo de Propósito? Eu falo do Sapiens. Mas o que tem a ver o Sapiens com o Vivendo de Propósito? Cara, é um livro que me ajudou a entender a natureza humana, então tem uma relação um pouco mais direta. Então, às vezes, também tem isso, né? Você escreve um livro sobre escrita, mas tem um livro talvez não relacionado que tenha te inspirado a escrever Interessante aquilo. você falar isso, porque, assim, na verdade, o Método Etc., por ser um método, eu trago eu trago uma referência bibliográfica no final, né? Então, assim, ali teve vários livros que me inspiraram, tá? Dentro do método, por ser um método, né? Então, eu cito livros. Tem ali Inteligência Espiritual, porque eu falo disso. Claro. Tem ali o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem, enfim, outros que eu não me lembro aqui agora. Tem um livro que foi a base da minha pesquisa para o Método Etc., que é Words That Heals, do James Penn Baker. É um psicólogo social. E ali ele traz essa tese, né, de que as palavras curam. E eu sou muito influenciada pelo James Penn Baker, né? Eu acredito muito que as palavras curam, seja de forma ficcional ou não ficcional. Então, assim, eu não posso dizer assim, um livro que me influenciou a escrever o Método, etc. Mas tem vários que me influenciaram. Esse que eu acabei de citar agora. Perfeito, obrigado, querida. Eu quero, no final dessa conversa, voltar um pouquinho o holofote para você, para falar um pouquinho dos livros, também para você falar com a audiência e sugerir algum caminho para que te encontrem, já que devem estar aqui ávidos para poder contar com a sua ajuda. Mas antes, eu sei que você também trouxe algumas perguntinhas para mim. Vou deixar você à vontade para perguntar essas, outras, o que vier na tua cabeça agora. Fica à vontade, estou aqui. Vou pegar aqui o meu auxiliar. E depois dos 40, a beleza aumenta, né, gente? Então, vamos lá. Arnaldo, depois de lançar 20 livros na Amazon e ter esse contato com o mercado editorial, qual seria o próximo passo estratégico para quem quer transformar um livro num negócio sustentável? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir transformar o livro em uma promessa um pouco mais tangível e um pouco mais atrativa. Eu vou explicar para você e para quem está em casa. Por exemplo, se você lança um livro, eu vou aqui inventar uma promessa específica. Um livro cujo nome é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Até lembrei de um nome real, né? Do Dale Carnegie. Muito bom livro. Essa promessa é suficiente para que você compre um livro de 30, 40, 50 reais. Agora, você compraria uma mentoria de 10, 15, 20 mil reais, cuja promessa é faça amigos e influencie em pessoas? Não. Embora a promessa seja interessante, ela é abstrata. Como é que você transforma o título do seu livro, ou o subtítulo, em algo mais concreto para que você possa cobrar mais caro e, consequentemente, alavancar? E para que não fique uma dica muito abstrata, a minha sugestão para que você, de fato, transforme o seu livro em algo mais concreto e venda, que é o seu objetivo, é que você consiga criar um sonho tangível para a sua audiência. O que é um sonho tangível? Para te explicar o que é um sonho tangível, primeiro eu tenho que explicar o que não é um sonho tangível. Ser mais feliz,
ser sua melhor versão, vencer bloqueios. Gente, nada disso é tangível. Para um livro, isso serve. Você vai 20, 30, 40 reais, você paga. Mas para a mentoria, você precisa transformar isso em algo mais tangível. Arnaldo, entendi que eu tenho que fazer isso, mas como que eu faço? Sonho tangível é algo que você consegue desenhar. Olha que interessante. Ser feliz, você não consegue desenhar ser feliz, é abstrato. Agora, o que te faz feliz? Me faria feliz, por exemplo, ir pra Disney com a minha família. Você consegue desenhar lá o Mickey e a sua família na Disney. Então, pegue o seu livro e desenhe um sonho tangível que o seu livro pode proporcionar. A partir desse desenho, pegue esse sonho e transforme ele na promessa da sua mentoria. Para fechar, o exemplo do meu caso próprio. Eu podia escrever um livro chamado Escreva um livro em tempo recorde e venda muito. Para um livro, suficiente. Mas para a mentoria, não. Na mentoria tem que ser o que eu falo hoje. Em 3 meses, vire um best-seller. Então eu peguei uma intenção abstrata, lance um livro e venda muito, e transformei em 3 meses, vire um best-seller. Façam o mesmo. Pegue o tema do seu livro, ou eventualmente até da sua mentoria, se você já tem, e transforme em algo mais concreto. Só é concreto se você consegue desenhar em detalhes. Esse é o caminho. Bom, maravilhoso, gratidão. Vamos lá, próxima pergunta é: tenho recebido mensagens de leitoras minhas que querem ter os meus livros nas mãos. O físico, né? Na sua visão, esse passo é estritamente necessário? Ter o livro físico nas mãos? Se sim, qual é o melhor momento e a melhor estratégia para fazer esse movimento de lançar a versão física? Muito boa pergunta. E eu vou dar uma resposta que chama-se depende. E depende é uma resposta que eu sei que não vai te agradar. Mas eu vou explicar do que depende para você entender se é o teu momento ou não de escrever, lançar o físico. Primeiro, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo ao lançar um livro? Se você falar assim, o meu objetivo ao lançar um livro é seguir carreira literária. Beleza. Nesse caso, show. Livro físico faz todo sentido. Mas, se você falar, Arnaldo, eu quero lançar um livro para gerar autoridade e depois vender mais mentorias. Aí eu falo, cara, não perca tempo com o livro físico. Ser best-seller no digital já te dá autoridade suficiente para que você possa vender mentorias, palestras, cursos e afins. Se você quer seguir uma carreira literária e você quer sim o livro físico, beleza. Minha sugestão, em vez de você publicar uma tiragem de 1000 livros que vai encalhar, você vai ficar em casa com um monte de caixa de livro e isso não é legal, a minha sugestão é que você imprima tiragens sob demanda. Então, por exemplo, vou fazer um evento em São Paulo, no bairro da Liberdade, e vou fazer lá um evento. Vão 500 pessoas pro evento. Cara, imprime 400. Menos livros do que pessoas. Vende tudo. Gera urgência, gera escassez. Resumindo, tudo que eu falei. Livro físico é obrigatório? Depende. Se você quer seguir uma carreira literária, acho importante. Se você não quer, eu seguiria com o digital e já iria para mentorias. Caso você queira seguir mentoria, já te falei, promessa tangível. Caso você queira lançar físicos, eu não imprimiria 1000 de uma vez, faria impressões sob demanda de acordo com o tamanho da sua audiência. Muito esclarecedor. Obrigada. Terceira pergunta e última. Você sempre diz na mentoria que é possível viver bem de escrita. Mas na prática, como é que a gente transforma a escrita numa fonte de riqueza? Próximo. Tem uma outra pergunta dentro dessa. Vamos Mas, ok. Existe um caminho real para se tornar um escritor milionário? Você pode compartilhar isso conosco? Posso, mas primeiro você tem que entender, acho que você já entendeu, e você tem que entender que uma coisa é viver de livros, outra coisa é viver de escrita. E temos aqui 2 exemplos, certo? Eu já lancei 20 best-sellers. Sou um pai de família que mora no Rio de Janeiro, num bairro com custo alto. Eu vivo de livros? Não, eu vivo da escrita. Os livros compõem isso, me dão algum faturamento, mas me dão mais autoridade para que eu venda outras coisas. Você tem livros com faturamento interessante, porém você com os livros vira ghostwriter, vira mentora e você vive da escrita. Viver de livros é uma coisa, viver da escrita é outra. Primeira coisa que você tem que entender. Para viver da escrita, o caminho é o que nós trilhamos. Você lança um livro, vira best-seller, ganha autoridade. Com a autoridade, você comunica isso para sua rede e oferece para quem comprou o seu livro produtos semelhantes, sejam de escrita ou até de vendas, negociação, caso esses sejam os temas que você escreveu. Então esse é o caminho. Mas primeiro é você entender e sair um pouquinho da caixa e entender que
eu vivo muito bem da escrita, não só de livros. Você pode fazer isso, a Eli faz isso, esse caminho tá aí para todo mundo. E caso você queira a nossa ajuda para fazer isso, clica aqui e se inscreve no nosso próximo curso para seguir o caminho que eu já sigo e Eli também. Voltando ao holofote para você, você tem agora todo o palco na sua mão, o ambiente esse que você domina, para deixar para o mundo uma última mensagem. Você pode cantar, dançar, fazer acrobacias, fazer pitch de vendas, o que você quiser, o holofote é seu. Bom, antes de encerrar, né, as minhas palavras nesse momento maravilhoso, que eu te agradeço muito, de coração, a honra de estar aqui com você. Eu quero dizer que eu escrevo, e eu tenho ensinado isso para as minhas mentoras, ou até mesmo os trabalhos de ghostwriter que eu faço. Eu escrevo para me lembrar quem eu sou. A escrita, ela é realmente o meu espelho mais honesto. E através desse livro, das Crônicas de Valentina, e aqui eu encerro as minhas palavras, esse livro não é para quem busca uma história leve, sabe, Arnaldo? É para quem tem algo dentro de si e sente que precisa ser visto. Então, talvez ao virar a última página desse livro, você vai se sentir pronta, né, ou pronto, porque eu tenho também leitores, né, masculinos, você vai sentir pronto para se levantar do trono, como a Valentina fez, e caminhar com coragem e com verdade. E se, ao chegar também ao um desejo de escrever, se algo dentro de você também estiver pedindo para escrever, você vai entender que essa é uma outra travessia. Porque eu não somente escrevo histórias, eu também ajudo outras pessoas a escreverem as suas próprias histórias, com coragem, com verdade e com propósito. Porque eu acredito, Arnaldo, que todos somos histórias. Só precisamos de coragem para contá-las. E quem tá agora quase pulando na câmera para poder ter a tua ajuda, como é que te encontra? Instagram, rede social? Qual o melhor caminho para chegar até você? O melhor caminho para chegar até mim é o Instagram. Minha rede social é @eu_Eliel_Araújo. Maravilha. É isso. Galera, corre lá e fica à vontade para falar com Eli. Eli, muito obrigado, meu amor. Foi uma honra. Obrigada. Parabéns pela história. Sempre um privilégio. E você que está em casa e quer escrever a sua história, aprenda com a Eli. Não foi fácil para ela encarar dragões, travessias, batalhas épicas, mas ela entende que esse livro não é só sobre ela. É sobre quem está agora passando por desafios parecidos e pode ser salvo por tamanha mensagem. A sua mensagem também pode salvar vidas. E se pode, é a sua obrigação seguir em frente. Se quiser ajuda para isso, clica aqui e a gente está pronto para te receber. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Eli. Obrigado, audiência. Obrigado a todos. E até a próxima.